Em relação a essa questão de obras, né, eu até tirei uma dúvida com o senhor aqui em off, porque foi uma... Na época, né, da sabatina, até gostaria que o senhor comentasse sobre isso. Na época daquelas sabatinas do ano passado, na época das eleições, onde trouxemos aqui todos os candidatos, tanto de Piuí como das cidades também da nossa micro-região aqui, olhando o plano de governo de quem era candidato à reeleição, como era o caso do senhor, a única obra que o senhor prometeu em 2020, que não deu tempo de entregar, né, ter a cerimônia de entrega, mas a obra estava já praticamente com mais de 90% conclusa, era a questão do poliesportivo, né? Como que é isso, prefeito? Essa questão de programar tantas obras, de ter dinheiro em caixa, de não se endividar e de conseguir entregar tudo isso a tempo hábil, porque a gente vê que isso não é o padrão, né? Não é o normal, infelizmente, aqui no nosso país. Sim, o que é muito comum de acontecer, é triste falar, mas é uma realidade. Para a pessoa que está nos escutando, Paulo, quando o candidato resolve ser candidato, é uma obrigação apresentar um plano de governo. Muitas das vezes, e nós passamos isso aí na eleição passada, o candidato copia e cola um monte de coisa de outras cidades, ou de coisas rotineiras que uma cidade precisa, quais são os anseios da população, mas ele não tem a real dimensão de como aquilo vai sair do papel. E uma coisa que eu me pautei muito junto com o Cirineu, meu vice-prefeito, que eu quero agradecer muito, mandar um abraço para ele, junto com os colegas vereadores, era nós mesmos desenvolvermos o nosso plano de governo. E eu te confesso que nesse quesito ele foi mais fácil do que o primeiro plano de governo. Porque no primeiro plano de governo eu sabia a realidade que encontraria a prefeitura. No segundo plano de governo, como eu mesmo estava no cargo e numa reeleição, ficou mais fácil eu dimensionar. Então eu coloquei a continuidade de algumas obras, eu coloquei a implementação de sistema de câmara de olho vivo, que nós vamos tirar isso do papel, já está com o projeto em andamento. A criação da nossa guarda municipal, estou fazendo um dimensionamento para que isso se torne realidade, conjunto habitacional, porque, logicamente, eu tive essa facilidade, por estar no mandato, programar o meu plano de governo. Tive a feliz sensação e compromisso de responsabilidade com a população de cumprir quase na íntegra o meu primeiro plano de governo, mais de 90% concluso, e vou ter a satisfação de cumprir o meu plano de governo desse segundo mandato na quase toda a totalidade. Algumas coisas administrativas que acontecem não dependem só do município de Piuí, depende do governo estadual, do governo federal. Nós estamos no município de médio porte, então nós somos dependentes de repasse do governo federal, estadual, e logicamente se tiver alguma crise a nível federal, crise a nível estadual, isso afeta logicamente o município. Mas eu tenho um estilo de governar, e quem trabalha comigo está assistindo essa entrevista, eu sou o centralizador. Eu gosto de saber tudo o que se passa na prefeitura. Eu tenho um controle muito rigoroso do caixa, da saúde financeira que a prefeitura tem. E sou, assim, cobro muito dos funcionários da prefeitura para que entreguem resultados. Mas também dou exemplo para que esses resultados concretos saiam e atendam a nossa população. Hoje, se você me permite, nós temos um endividamento muito pequeno, é praticamente inexistente, de 1.800.000 a 2 milhões, que para a prefeitura de Piuí é praticamente nada. Praticamente nada. Todas as obras iniciadas pela prefeitura, nós temos 100% de recurso em caixa. Eu, doutor Paulo, não inicio nenhuma obra de recapeamento de asfalto, posto saúde, reforma de escola, sem ter 100% do dinheiro em caixa, justamente para nós não termos essa instabilidade de ficar dependendo de outras esferas do governo para que as coisas se concretizem. Podem ver que nós temos praticamente aí uma obra que eu vou citar que não está conclusa. E essa obra não está conclusa, não é por causa do governo do Dr. Paulo, foi que uma empresa desistiu e não cumpriu o que estava no contrato, que é a obra do asfalto da restante da Floriano Peixoto e da rua Antônio Goulart. Nós temos um convênio firmado entre Caixa Econômica Federal, uma licitação que foi feita, as pessoas que ali moram estão me cobrando com razão, aguardando ansiosamente para que esse asfalto saia, e nós fizemos um processo licitatório, demos a ordem de serviço para ser feito o asfalto, estamos com recurso no caixa da prefeitura de R$1 milhão, e a empresa desistiu, não conseguiu cumprir o contrato. Nós temos que ir nesse ponto, fazer uma reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, fazer uma nova licitação para contratar outra empresa para emitir uma nova ordem de serviço para que essa obra seja feita. Então ela vai ser realizada? Vai. Mas não a contento e a tempo, como eu gostaria e como a população gostaria. Então, esses são os percalços naturais
de qualquer vida administrativa. Mas eu te garanto, e isso é aberto ao público, a Prefeitura está em dia com seus compromissos, fornecedores em dia e dimensionando muito bem o crescimento da cidade com os investimentos públicos a contento da população. Tem coisas, por exemplo, no meu primeiro governo que foram feitas além. Eu prometi, se eu não me engano, 2 postos de saúde. Nós fizemos 3 ou 4 postos de saúde. Entendeu? Sem contar as reformas também que foram feitas. Fizemos reformas em todos os postos de saúde. Estamos com a ordem de serviço, nesse momento, emitida na semana passada para reformar o posto de saúde da comunidade de Penedos. Assinei a ordem de serviço essa semana para a reforma da escola Lourdes Ferraz, no Lagoa de Trás. Para a reforma da escola Lindamar Martins, lá na comunidade de Penedos, vai ser trocado todo o telhado. Estamos concluindo a reforma do Novina, que é uma creche. A Dona Lindinha, nós fizemos uma reforma também nesse local. Estamos no próximo dia 9 de maio para uma licitação de novos asfaltos da rua João Pereira de Barros, uma estrada ali na região do Porto Mineiro, o recapeamento de toda a rua Francisco Machado, que é a saída ali para o Clube Campestre e o Portal da Canastra. Estamos com a ordem de serviço emitida, já aguardando a empresa começar as obras para trocar a pavimentação em bloquetes na subida da Padre Abel, Serra da Canastra, sentido ao centro, trocar e colocar um asfalto novo naquele local. Fazer a interligação da rua Isoldino, que é da JDE até o sítio Pâmela, que é o bairro Alvorada. Fazer 3 ruas no bairro Nova Piuí, que é Vitor Soares, Lídia Maria de Souza e Vigiliato Manel de Castro. Fazer a outra parte da Dario de Melo, que é o asfalto. Nós fizemos 200 metros do asfalto da Dario de Melo. Nós vamos fazer a outra parte desse local. Estamos com calçamento de pedra acontecendo hoje lá na região da Roseira. É um convênio entre Prefeitura e Caixa Econômica Federal. Estamos no processo de desenvolvimento de um projeto, de um sistema de monitoramento de câmaras modernas, que vai fazer a leitura facial das pessoas, leitura das placas do carro, tornando o Piuí uma cidade mais segura para as pessoas investirem e quem mora nessa cidade. Então são muitos projetos e todos esses projetos com recurso garantido para que eles sejam começados, tenham início, meio e fim.